Mas hoje vamos entender, inclusive, um pouco melhor o que é isso de ser alguém, né? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? E por que essa é uma questão interessante. Fala também sobre um auxiliar bem interessante que eu tive, bem legal. Os gurus mandaram para mim logo no início da minha trajetória com a Kriya Yoga, me mandaram um auxiliar muito interessante, um mestre gato, um gatinho que era um mestre. Vou explicar por quê também, uma história muito legal. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavai Tejasvi Navaditamastu Mavidvi Shavahai. Om Shanti 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 Harihara Om. É uma aluna bem avançada, a Kriya Yogin, a gente diz, pessoa iniciada em Kriya Yoga, chama Natália. Ela é da cidade de Rio das Ostras, do Rio de Janeiro, e ela disse assim: por que você, Céu, não fala sobre você, quem você é, para as pessoas saberem, conhecerem como é que você chegou nessa tua história para se tornar yogacharya, né? E ela disse isso assim para poder as pessoas entenderem melhor tal quem você é, o que você representa. E é uma boa ideia, é uma sugestão, um pedido, uma sugestão válida dela. Eu disse para ela que assim, em algum momento vou fazer isso. Há uma recomendação na nossa linhagem de professores, né, de professores, uma recomendação para a gente tomar um certo cuidado para não ficar dando muita importância para a gente mesmo, né? A gente ficar dando muita importância para o nosso histórico, né? Se ligar mais no que a gente precisa fazer, no que a gente tem como missão, se você quiser usar essa palavra, fazer, e não ficar dando tanta importância para si mesmo, tá? Mas eu entendo essa necessidade de explicar, em algum momento vou explicar isso. Mas hoje vamos entender, inclusive, um pouco melhor o que é isso de ser alguém, né? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? E por que essa é uma questão interessante. Fala também sobre um auxiliar bem interessante que eu tive, bem legal. Os gurus mandaram para mim logo no início da minha trajetória com a Kriya Yoga, me mandaram um auxiliar muito interessante, um mestre gato, um gatinho que era um mestre. Vou explicar por quê também, uma história muito legal. Então, uma pessoa acredita que ela é, né? Eu sou José tal, né? Eu sou tal pessoa. Mas ela para analisar quem ela é, quem ela pensa que é, né? O corpo da pessoa, as feições, o rosto, né? A genética recebeu da família, dos antepassados, veio de uma sequência familiar. O idioma que a pessoa fala, e junto com ele a linguagem e muitas das ideias e das crenças, e do que a pessoa acredita, né? Crenças em moralidade,
e objetivos vem da cultura que ela faz parte, do país onde ela nasceu, do idioma que ela aprendeu, que vem de outras pessoas, vem da sociedade, né? E bem poucas pessoas analisam para ver isso que elas recebem, né? Seja a favor ou contra a sociedade, ou a favor ou contra o grupo do qual ela faz parte, o quanto realmente aquilo é dela. Na maior parte das vezes não é algo só que ela pega emprestado e ela acha que vira a identidade. Se você tira essas coisas, né, o corpo, a tradição familiar, a sociedade com a qual faz parte, e principalmente nessa época que tem muita doutrinação política e as pessoas desaprenderam a pensar por elas próprias, né, se é que elas foram alguma vez incentivadas a pensar por elas próprias, mas se você tira todas essas coisas, o que sobra? O que realmente é o eu? Quem é realmente você? O que torna você um indivíduo único, né? E dentro da Kriya Yoga a gente tem como meta, uma das metas, encontrar esse indivíduo único, esse eu único, esse ser que realmente você é. Então, quando eu falar de mim, qualquer coisa que eu conte a meu respeito, não é que aquilo seja exatamente eu, mas é o meu histórico, a história de como eu cheguei a estar aqui na frente falando determinadas coisas para você ter um pouco uma referência, né? Mas o gatinho, quando eu comecei com a Kriya Yoga, 25 anos atrás, mais de 25 anos atrás, eu já tinha conhecimento de outras práticas de meditação e de outras formas também de concentração que não meditação formal. E eu já tinha uma busca espiritual de algumas décadas já naquela época. Eu comecei bem cedo. E a prática da Kriya Yoga é muito importante para ter o resultado que você faça isso diariamente, todo dia, né? Então precisa ter uma certa disciplina de você praticar todos os dias. E então, claro, né? Isso nem todo mundo consegue, né? Sentar todo dia para parar e meditar, e para mim também era difícil. Mas aí que apareceu um mestre interessante, um assistente de mestre, um assistente de guru muito interessante, que foi um gatinho. Um gato que apareceu. Eu morava sozinho, e eu sentava no meu quarto de manhã para meditar, no mesmo lugar. E logo no início, que tinha acabado de ser iniciado, e eu sentava, começava a meditar, e um miado começava no telhado. Miau, 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 miau. E eu continuava meditando, miau, miau, e o miado ia se aproximando, e aparecia um gato na janela aberta, entrava pela janela, e sentava e fincava na minha frente. Isso aconteceu uma vez, e eu achei interessante, curioso aquilo, né? No final vi aquele gato, mas eu nem toquei nele, um gato que veio do telhado, eu fiquei até receoso de tocar. Terminei, o gato ficou um pouco por ali, foi embora, e no dia seguinte eu sentei para meditar novamente, até curioso, será que o gato vai voltar? E novamente o gato voltou e veio na minha frente. E isso virou uma coisa para mim que me instigava. Eu tinha vontade de meditar todos os dias, porque eu queria ver se o gato ia aparecer. Eu gosto muito de bicho. Naquela época eu estava evitando de ter algum bicho, porque já tinha ficado meio triste, até com gatos que tinham morrido atropelado na porta de casa. Então eu não queria ter bicho e tal. E aquele gatinho começou a realmente me cativar, me encantar. E eu sentava ali e vinha o gato, né? Virou um ritual nos primeiros 10 dias ali, até que chegou uma hora que eu resolvi dar um nome para o gato. E eu batizei o gato de Chá. Chá porque chá em francês quer dizer gato, e porque eu
e parecia que aquele gato vinha tomar um chá comigo sempre, quando a gente sentava para meditar. Ele parecia que era meu convidado para tomar um chá. Então eu dei o nome para ele de Chá. E comprei comida para ele, comecei a dar comida também, ele começou a ficar mais em casa. E aí eu fui num veterinário, eu ainda não tocava ele, fui no veterinário, conversei com o veterinário, falei, olha, tem um gato que aparece assim, veio do telhado. E o veterinário falou assim, do telhado? Será que tem perigo de eu tocar ele? Ele falou, se o gato é manso, sim, você pode passar a mão, mas precisa tomar cuidado, se é um gato de telhado, é um gato feral, né? Pode ser um gato violento e tal. Então, é bom você trazer ele aqui para vacinar e tudo mais, pega com cuidado, pega com luva, usa chama alguém especialista de pegar gato, assim, para colocar numa gaiola e trazer e tal. Mas o gato, se o gato está indo todos os dias e parece saudável, está comendo, é um gato que não está doente, é um gato que está bem. Então, você pode adotar o gato sem problema. E eu ainda fui pegar o gato e pensei que se precisava de gaiola, mas o gato tão manso, tão calmo, sabe? Muito calmo. Eu meditava, ele ficava calminho na minha frente. Então eu peguei o gato, fiz um carinho, levei debaixo do braço, levei no veterinário. E assim entrou o Chá na minha vida, auxiliar direto dos gurus para me incentivar no início da prática de meditação. Isso também, claro, instigou tanto, né? Falei, nossa, mas que coisa poderosa essa técnica, que me acalma e acalma os gatos e atrai os gatos. Então isso foi logo naquele início, assim, um incentivo para eu continuar, né? Essa é a história do gato Chá. Miau.